Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Olha só, hoje um tema muito interessante. Eu, professor Jorginho, e junto com meu amigo, parceirão, Olha Carlinho. aí, é nóis. É Tudo bem, nóis. Carlinho? Tamo junto. Tamo junto mais uma vez. Hoje nós não estamos sós. Hoje nós estamos com essa moça maravilhosa. Olha só, como é maravilhosa, Aldenir. Fala aí, coloca aí. Olha. Maravilhosa, é isso? Maravilha! Então venha! Olha só, a nossa intérprete Aldelinda, a nossa parceirona aí, que leva esse conhecimento para todas as pessoas que precisam de interpretação de Libras. Perfeito, Jorginho. Então, perfeito. Gostou? Adorei, ó. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Nossa aula 16.1, nós temos um assunto muito interessante, muito importante, Carlinhos, porque a gente vai trabalhar a questão ainda da população mundial, mas a gente vai atrelar esse conhecimento e concatenar a outros conhecimentos, buscando o aprimoramento do aluno, que vai ter que entender sobre economia, vai ter que entender a interferência desse estudo da população para a economia, ok? Certo. Então, olha só que interessante, né? A questão da população mundial. Nós estudamos teorias demográficas, né? As teorias demográficas para começar a entender sobre esse aspecto importante. Isso. Então a gente vai ver a estrutura da população mundial, idade e gênero. Vamos lá? Vamos começar a escrever aqui. Então a gente vai ver sobre pirâmide etária, envelhecimento da população, ok? E a população economicamente ativa. Então, meus queridos, olha só, chega aqui meu diretor. Então, essa população economicamente ativa, Carlinhos, é muito importante para o estudo da economia de uma população, numa economia de uma sociedade, de um país. Por quê? Porque é a população economicamente ativa que é praticamente o carro-chefe, que leva a economia de um país nas costas. A partir dessa sua análise, né, e é importante que o aluno entenda, quando a gente está falando de economicamente ativa, é aquela população que está trabalhando, exatamente, gerando renda. Isso. Né? Então, o aluno tem que entender que ao gerar renda ou trabalhando, arrecadando, o governo arrecadando os impostos, ele recebendo o salário dele, ele está beneficiando uma outra, ou ele está auxiliando uma outra parte da população também, que é a chamada população de idosos. Exatamente. Porque o governo precisa também pagar as aposentadorias. Isso. Não somente os idosos, tem as pensões, né? Porque não é somente os idosos que recebem benefícios. Aqui no Brasil nós chamamos de INSS, isso, né? Exatamente. Então, essas informações são interessantes para o aluno entender que população economicamente ativa está atrelado a uma faixa etária de pessoas que estão aptas ao trabalho. Está apto ao trabalho, Carlinhos, só lembrando o aluno, que mesmo ele sendo da população economicamente ativa, não necessariamente quer dizer que ele está trabalhando. Certo. Pode estar desempregado, né? Vamos lá para a nossa tela? Vamos lá. Então, população economicamente ativa a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. A estrutura da população mundial. Como que funciona essa questão da estrutura? Nós temos que ver que a população de um país, ou os habitantes, ela é dividida por faixas, né? A questão da idade, a questão do sexo e a população que trabalha dividida pelos setores econômicos. Pode revelar dados importantes sobre a realidade socioeconômica de um país. O interessante é que o aluno vai ter que compreender é que nessa questão da estrutura da nossa população, várias informações que estão inseridas dentro desse contexto, vamos dizer assim, socioeconômico. Porque vai ter que ver se é masculino, feminino, se a idade, né? A questão da idade, a questão também relacionada a que setor da economia ele está inserido, se é o setor primário, secundário, terciário, são informações importantes. E, obviamente, voltamos a lembrar o aluno que o estudo da aula passada é muito importante, porque é a base para ter o entendimento da aula de hoje, que é a demografia.
Perfeito. Você fez uma coisa que você sabe que o Jorginho não gosta. O que que você fez hoje? Fala aí. Escrevi de vermelho. Lembrou? Esse menino é fera demais, o Carlinhos. Olha só, Carlinhos, então o aluno vai lembrar que é esse estudo da demografia que vai trazer todo esse nível de complexidade do entendimento que ele tem para fazer um diagnóstico de uma economia de um determinado lugar. E o interessante é que os nossos alunos que estão espalhados pelos 4 cantos do estado de Rondônia, eles estão dentro de um setor, dentro da estrutura da população entre jovens, adultos. Nós temos alunos adultos também, tem aluno que já está trabalhando, Isso. tem aluno que está no setor primário, que é lá na agricultura, tem aluno que está no comércio, tem aluno que está no setor de serviço. Então, nós temos uma gama de alunos que está dentro da chamada população economicamente ativa, que tem indicadores que vão colaborar para o estudo, né, dessa estrutura e também entender a economia do nosso país. Beleza, vamos lá. Idade e gênero, o que significa isso? O que é isso? É a estrutura etária da população mudou nos últimos anos por causa do aumento da expectativa de vida. Olha só que interessante, galera, isso aqui, ó, expectativa de vida, diminuição das taxas de natalidade, consideradas de modo geral. Por exemplo, uma população com elevada taxa de crescimento demográfico contará com maior número de jovens e crianças. Vamos explicar isso direitinho para o nosso aluno, exatamente, né, Jorginho? Então, se ele tem um país, um determinado lugar que tem uma grande quantidade de crianças e jovens, o que ele tem que conseguir interpretar com isso? Ele tem que conseguir interpretar que a médio prazo ele vai ter uma boa quantidade de pessoas para trabalhar. Sim. Não é isso? Isso não acontece, por exemplo, em muitos países da Europa, que inclusive vimos em aulas passadas, não é isso? Sobre a questão do estudo da população, que o crescimento está negativo, o crescimento vegetativo negativo, não é isso? E que a população está passando já para a questão idosa, né? Isso. Aí o que eles fazem para resolver isso? Abre as portas para latino-americanos e trabalhar lá, fazer trabalhos de, digamos assim, que não é um nível de complexidade que nem requer, às vezes, nem nível superior. É só mesmo para fazer aquele trabalho que eles não querem fazer. E eu lembro que a gente citou alguns exemplos, como por exemplo a questão da Itália, da França, Alemanha, da própria Inglaterra. Eu cito um exemplo bem claro. Eu sei que os nossos alunos gostam de futebol, né? Isso. Que é uma prática esportiva que é feita em todas as partes do nosso planeta. Se você pegar a maior parte das seleções europeias, hoje a maioria dos jogadores, isso é um fato, a maioria dos jogadores são jogadores que têm a sua origem de países africanos, latino-americanos. Perfeito. Porque migraram para esses países que foram, ou de uma hora para outra foram chamados, ou foram por causa de também relacionados ao seu país de origem, questões de guerra, de fome e outras coisas mais. Vamos lá para a tela? Nessa estrutura, é interessante falar sobre idade e gênero, que boa parte da nossa população é composta basicamente de jovens e crianças. Então isso aí, como o professor Jorge falou, é importante no contexto a médio prazo para a economia, né? Mão de obra. Exatamente. População economicamente ativa. Por outro lado, países cuja população cresce pouco ou tem crescimento negativo da população possuem muitos idosos. É isso? Olha só, se possui muitos idosos, anota aí. Anota aí que o professor Jorginho vai falar. Se um país tem muitos idosos, isso quer dizer, Carlinhos, que o sistema previdenciário tem até um déficit, né? Tem um déficit, ou seja, tem muitos idosos que já estão aposentados que vão precisar receber sua aposentadoria. Aí, de repente, nós falamos, mas o professor falou uma palavra déficit, mas o que seria déficit, né? É questão negativa. Isso. Você está arrecadando menos e pagando mais. Isso, perfeito. Então, isso não está batendo aí o cálculo, não é isso? O cálculo não bate. Não exatamente. bate. Tem muito mais gente recebendo, que são os aposentados, recebendo a sua aposentadoria,
e pouca gente trabalhando. Gerando renda. Imposto para o governo pagar essa aposentadoria. Perfeito, E o que perfeito. vai acontecer? Esse país vai quebrar, como aconteceu com a Grécia. Não é isso? Exatamente. O mundo todo ficou ligado naquela situação. Teve que a própria União Europeia ajudar a recuperar a economia da Grécia. Não é isso? E isso é uma situação, pode anotar, anote no seu caderno que o Jorginho vai falar. É uma situação preocupante, não só no Brasil, não só em Rondônia, porque isso aqui também, né? Aqui tem o Instituto de Previdência de Rondônia, tem o INSS, que é a nível nacional, e isso é uma preocupação não só nacional, como internacional do mundo inteiro, porque a população mundial está crescendo em vários lugares, né? Isso, a população de idosos. Exato. Apesar de nós termos um crescimento populacional, só que tem países, como nós citamos, boa parte dos países europeus estão passando por esse processo de mudança. Deixou de ser jovem há muito tempo atrás, passou a ser adulto, digamos, há 100 anos atrás, e hoje já tem países com uma população extremamente idosa, com a idade avançada e que a economia do país não está mais aguentando, como a gente citou agora há pouco. Então, isso é importante o nosso aluno saber. E anotem mesmo, isso aí é uma informação valiosa para o seu conhecimento. Vamos lá no quadro, meu diretor. Vamos lá, então, continuando. Essa diferença também se reflete na constituição da população ativa, na esperança de vida e nas necessidades do mercado de trabalho. Mercado de trabalho precisa do jovem. Mercado de trabalho, Carlinho, precisa que as crianças nasçam, mulheres tenham filhos dentro de um país. Se isso estagnar, vai dar problema lá no futuro. Aí alguns alunos falam assim, podem perguntar, né, para os professores medianos, mas professor, precisa fazer muito filho? Não, tem que ter o equilíbrio, né, um certo equilíbrio para que depois o país não tenha também um outro problema, né, que é a questão de alto índice de natalidade. Então isso aí é a questão de equilíbrio dentro do sistema, né? Mas ter um país com uma população jovem, ou seja, que nasce muito, uma alta taxa de natalidade, não necessariamente quer dizer que é país rico, país desenvolvido. Olha só onde está nascendo, onde tem muita população jovem, na África. E no mundo árabe, olha só, Nigéria é pobre, Uganda é pobre, Etiópia é pobre, Iraque é pobre, Egito também, ok? Então, esses países subdesenvolvidos, Carlinhos, eles estão nessa faixa ainda, nessa fase de transição ainda, na área de crescimento de natalidade muito alta. Podemos dizer assim que dentro do contexto de uma pirâmide etária, que é um assunto que nós vamos comentar, o meio da pirâmide deles é formado basicamente de jovens, né? E o que acontece? Os estudos que permitem conhecer o papel dos idosos na sociedade, essa população contribui com sua experiência para assumir papéis importantes no mercado de trabalho, transmitindo conhecimento e ao mesmo tempo usufruindo dos direitos estabelecidos pela Constituição. A população idosa com mais de 60 anos tem crescido 1,9% nos últimos anos. Porém, o grupo de pessoas com mais de 80 anos é o segmento que vem crescendo rapidamente com 3,8%. Tá? Então, isso aí é um fato que vem ocorrendo. Então, olha só, né? A gente tem aí uma informação interessante, né? Que eu gostei desse texto aqui, Carlinhos, porque está dizendo que os idosos, né? Eles têm um papel importante no mercado de trabalho, porque eles transmitem conhecimento, né? E ao mesmo tempo que usufruem direitos estabelecidos pela Constituição. Aqui nós estamos falando da nossa Constituição, do nosso país. E um fato que é bom salientar para os nossos alunos, algumas empresas ainda contratam pessoas com certa idade por causa da questão da experiência. Exatamente. Então, eu posso parar aqui e dar uma situação real. Olha só, Carlinhos, eu tenho uma amiga no meu trabalho, ela é gerente financeira. Uma senhora de mais de 60 anos que já teve tempo e idade de contribuição há mais de 10 anos. A mulher é uma enciclopédia ambulante na área financeira e ainda está na ativa. E é uma referência onde ela trabalha.
Porque ela, desde que eu conheci ela, 30 anos atrás, olha só, você acha que o Jorginho é velho? Há muito tempo atrás. Ela gosta, a Odelinda gosta quando eu falo isso. Há muito tempo atrás, quando eu estava iniciando meu trabalho no governo, começando a trabalhar, ela já era gerente financeira, cara. Então, ela já tinha 10 anos de trabalho quando eu cheguei. E reencontrei ela e ela continua trabalhando como gerente financeira. Será que essa mulher tem as manhas? Exato. É isso? Então, só ratifica isso, né? Que pessoas mais velhas podem contribuir, sim, com seu conhecimento. Algumas empresas privadas, principalmente na Europa... Agora indo, né, para a iniciativa privada. Né? Algumas empresas da iniciativa privada, principalmente na Europa, estão contratando. Tem uma certa... Na porcentagem de contratos, eles sempre reservam as vagas para pessoas mais idosas ou não idosas, mais experientes, né? Porque essas pessoas têm ainda muito a contribuir. E, claro, ela não perde a sua aposentadoria, é bom salientar isso, e também recebe um extra. Isso, exatamente. Olha só, ela, no caso da minha amiga, ela, além de ser gerente, né? Ganha a gratificação de gerente, ainda tem a abono permanência, para quem já tem a idade de contribuição e não se aposentou, o abono permanência. Então, alunos, é isso aí que a gente tinha que transmitir para vocês sobre essa questão dos idosos, que é importante. Conhecimento. Isso, e tem alto nível de conhecimento e ainda pode colaborar muito com a sociedade. E experiência. Isso, e não podemos discriminá-los. Fechou? Vamos lá no quadro, meu diretor. Atualmente, 5 países concentram 54% do total de pessoas com mais de 80 anos. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia. Lá por volta de 2050, as projeções, ou seja, hipóteses estatísticas, né, indicam que o Brasil e Indonésia devem estar nessa lista, à frente de Alemanha e Rússia. O envelhecimento populacional, que e tem causas, né, ela pode ser da seguinte maneira: a medicina influenciada pelos avanços tecnológicos, acompanhamentos e cuidados com a alimentação. Conforme os dados da ONU, em 1950 existiam 250 milhões de indivíduos com mais de 60 anos no planeta, tá? Então isso aí são fatores ou causas, né, que colaboram para o envelhecimento populacional. E aí você observa que essa questão do envelhecimento populacional ela vai só aumentando. Olha só, em 1950 já existiam 250 milhões de indivíduos. Exatamente. E olha só, a gente parou nessa tela aí justamente para explicar uma coisa, né, Carlinhos? Que a gente vê cada vez mais as academias cheias, né, de pessoas com mais idade, não é isso? Você vai nas praças, tem aqueles equipamentos lá que os idosos fazem exercício, não é isso? Você vê idosos correndo nos parques. Você vê idosos tendo uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação mais saudável, suplementos alimentares, coisa que não tinha no passado. Hoje toma cápsulas, né, de remédios que pode ajudar a pessoa a manter a saúde. Inclusive a medicina avançou de tal forma que hoje nós já temos a questão do avanço dessa questão do cuidar do idoso, né, para que ele se prolongue um pouco mais a sua vida, né, prolongue um pouco mais essa parte da nossa idade, da idade que o ser humano possui, que tenha uma qualidade de vida melhor. Né? Então, olha só, resumindo, é que o aluno pode anotar essas coisas, tudo que a gente falou aqui sobre a longevidade. Né, da vida do idoso, que está relacionada a todo esse mundo tecnológico que a gente vive. É isso, esse avanço da medicina também. É isso, as pessoas às vezes morriam por não ter um tipo de cirurgia específica que agora tem, uma boa alimentação saudável, enfim, o que nós já falamos, beleza? Envelhecer com qualidade. Com qualidade, perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor. Vocês observam aqui a questão de um gráfico onde mostra exatamente a população absoluta e relativa de idosos de 60 anos e mais, e 65 e 80 anos mais. É um gráfico importante, né, que mostra exatamente essa evolução dessa faixa etária da população, certo? Então, o que a gente vai entender com isso? Olha só,
População absoluta relativa de idosos 60 anos, 65 anos e mais de 80. De 1950, ou seja, esses dados já aconteceram. Agora até 2100, que é uma projeção. É uma projeção, ok? Quando a gente fala de dados futuros, dados estatísticos que ainda não aconteceram, são projeções, ok? Então esse gráfico diz que nós teremos o azulzinho, uma grande quantidade de pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, a tendência da população é envelhecer, ok? O número de idosos de 60 anos e mais era de 202 milhões em 1950. Passou para 1 bilhão em 2020 e será alcançado 3 bilhões em 2100. Olha só, então a tendência da humanidade é envelhecer, não é isso? Cada vez mais uma faixa etária de idade avançada, as pessoas demorarem mais para falecer. A taxa de fecundidade é que vem sofrendo reduções significativas a cada ano e é considerada como um fenômeno global. Quando nós estamos falando de taxa de fecundidade, galerinha, presta bastante atenção no que eu irei falar. Estamos falando na questão de filhos, né? De filhos, porque as famílias hoje, existe o chamado planejamento familiar, que vem ocorrendo já há muito tempo, e a tendência é que cada vez mais as famílias tenham menos filhos. Hoje, se a gente comparar com famílias há 30, 40 anos atrás, é uma diminuição drástica que nós tivemos aí nessa questão da fecundidade, a questão de número de filhos, a questão, o que envolve, o fator que envolve essa diminuição. A gente já falou isso, mas é bom sempre repetir para os nossos alunos. A mulher no mercado de trabalho. Isso. Então, essa taxa de fecundidade está relacionada justamente à mulher. Taxa de fecundidade essa que está relacionada ao período em que a mulher pode ter filhos. É isso porque nesse mundo moderno que a gente vive, como a gente viu ali, esse mundo moderno faz com que a mulher pense 2 vezes antes de ter um filho. Não é isso? A mulher precisa ter, ela pensa em ter a sua evolução educacional, a sua evolução profissional. É isso? Aí muitas vezes isso termina tarde demais e ela acaba não tendo filho. E em muitos lugares do mundo essa taxa de fecundidade cai drasticamente. Muito. Porque justamente a mulher foi inserida nesse mercado de trabalho. Inclusive, para retardar essa questão da fecundidade, muitas mulheres elas usam métodos contraceptivos, como por exemplo o DIU, a camisinha feminina, também tem a pílula do dia seguinte, as vacinas, existem vacinas que a mulher toma e fica 3 meses, né, tranquilo, sem se preocupar. Então, são métodos que surgiram com o avanço da medicina, que é bom salientar e para o nosso aluno, e que colaboram muito para essa questão da fecundidade da mulher. Isso, que vai interferir numa sociedade como um todo, não é isso? Perfeito. Então, inclusive, muitas delas preferem, né? Só uma injeção, 3 meses, olha só, nem precisa tomar remédio nem nada. Então vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Vários países já apresentam taxas de crescimento, olha só, populacional baixíssimas e um elevado aumento do quê? Da população idosa. Ou seja, se não tem nascimento, consequentemente, a população idosa vai ter um aumento. Então, olha só, quem mais possui população de idosos em relação à sua população total é a Europa. Já falamos sobre isso, né? Itália, França, Grécia. Alemanha, Grécia, vários países ali estão nesse contexto. Em 2009, os habitantes europeus com idade superior a 60 anos correspondiam a 20% da população total do continente. Estima-se que lá em 2050, 37% da população da Europa será de idosos. As expectativas de vida mais elevadas são dos países desenvolvidos, como é o caso do Japão, com 84,1 anos, né? Suíça, 83,6, a Itália com 83,2, a Austrália com 82,5, a Islândia com 82,2, França 82,5,
Canadá 82,2, Suécia 82,3 anos. E na média do Brasil, 76,3. Mas o que isso quer dizer, expectativa de vida, professor? Expectativa de vida é a questão de o tempo de vivência, o tempo que a pessoa vive. A longevidade, né? A do ser humano. longevidade. A expectativa de vida está relacionada justamente àquilo que a gente falou. A longevidade, a expectativa de vida, que é vista em estudo da população, que nós já vimos em aulas passadas, e está relacionado com aquilo que a gente falou no começo, aposentadoria. É isso? O sistema previdenciário de um país. Ok? Agora, é importante destacar que o que colabora para a longevidade dessa pessoa? Aquela dos slides passados, né? A qualidade de vida. Qualidade de vida, não é isso? O aumento da qualidade de vida, a medicina, o nível tecnológico que a gente tem, não é isso? Exatamente. Beleza. Vamos lá no quadro. O Japão comemora o Dia do Respeito, é só um fato importante, né? O Dia do Respeito aos idosos. A longevidade é motivo de orgulho e preocupação. O Japão tem 126 milhões de pessoas e é o país que mais envelhece mais rápido, né, no mundo. Identifique uma característica positiva e a consequência negativa do fato de o Japão ter uma população idosa, que seria a positiva, é o fato o Japão apresentar uma alta qualidade de vida e seus habitantes viverem muito. E só vivem muito porque tem alta qualidade de vida. Perfeito. A consequência negativa seria o quê? Olha só que interessante, que a gente já comentou, mas a gente coloca aqui para o aluno anotar. Ó. Os volumosos gastos governamentais, sociais e previdenciários com essa população. Lembrando novamente, que eu já falei anteriormente, que gastos previdenciários é aquele dinheiro que a população economicamente ativa gasta, né, utiliza, que isso vai uma parte para o sistema previdenciário para pagar os aposentados. Lembrando que essas pessoas também já colaboraram, mas colaboraram para outras, né? Isso, na época eles eram da ativa, né? Nada mais justo, não é isso? Exatamente. O que é uma pirâmide etária? Ela é um gráfico e ela representa a estrutura de sexo, tá? Idade, tá? De uma população, e a pirâmide etária ela é dividida da seguinte maneira: ela tem uma base que é formada pelo grupo de jovens, e quando fala de jovens vai de 0 a 19 anos, contado em milhões. O grupo do meio, que é a parte adulta, que vai dos 20 aos 59 anos, e o topo, né? O topo da pirâmide, que é a população idosa, acima de 60 anos. A questão da altura, que tem a ver com a expectativa de vida da população estudada, é outro fator que você pode interpretar dentro da pirâmide etária, tá? Essa pirâmide, olha só que é importante. O formato da pirâmide etária de um país considera fundamentalmente as taxas de natalidade e mortalidade da população. Então, isso quer dizer que o aluno tem que, toda vez que vê uma pirâmide, ele tem que fazer a análise dela. E nós trouxemos um exemplo para ele entender por que nós estamos falando de uma pirâmide. Aqui você tem um exemplo de pirâmide. Você tem a divisão de gênero, né? Homens e mulheres, em milhões. Você tem aí os gráficos. Cada gráfico desse representa o que é jovem, o que é adulto e o que é idoso, certo? Então, nosso aluno vai pegar novamente a caneta e vai anotar. Pirâmide. Pirâmide. Você vai imaginar a pirâmide, ok? Quando você imaginar uma pirâmide, pelo que o formato geométrico dela, se ela realmente for uma pirâmide, é uma pirâmide de jovens, né? Uma pirâmide de um país jovem, ok? Base larga e a ponta estreita. E geralmente, pirâmide de países jovens são pobres. São países pobres, subdesenvolvidos. Perfeito. Vamos lá no quadro. Professor, já anotei aqui, professor, isso aí foi massa. Beleza, leve isso para sua prova. Vamos lá. O topo é estreito, há poucas pessoas lá no grupo de idade mais elevada, ou seja, não estão envelhecendo, está faltando qualidade de vida, que diga que a expectativa de vida e uma taxa de mortalidade muito alta para o idoso nesse país. Ou seja, não tem qualidade de vida, às vezes não tem dinheiro, não tem salário, entendeu? E é de país pobre. A questão de saúde também. Saúde.
Esse perfil de economias periféricas está aqui, ó, países pobres, sobretudo lá na África, Ásia e América Latina, ok? O país adulto, agora ele está um pouco mais equilibrado ali, olha, a base dele ainda continua sendo lá, de jovens, mas é né? menos. Sendo de tá jovens. menos. Lembrando que numa pirâmide etária, você vai ter sempre a base jovens. Isso. Só que ele pode ser largo ou pode começar a ficar mais estreito. Isso. Nesse caso do país adulto, ele tem ainda uma certa quantidade de jovens, mas o meio... Vou até mudar de cor, Jorginho, para eles entenderem. Ó. Vou colocar aqui um roxinho. Mas o meio já começa a ficar um pouco mais largo. O meio. Isso. Então, olha só, ele apresenta uma relativa diminuição da base, ou seja, as crianças estão nascendo menos, beleza? E uma progressiva diminuição dos índices de fecundidade, ou seja, mulheres não estão tendo filho, né? Obviamente vai também diminuir a natalidade. A natalidade, perfeito. Esse perfil é comum em alguns países desenvolvidos e emergentes. Então, galera, esse aqui, que é o perfeito de pobre, como a África. Países africanos. Isso, países africanos, olha, Ásia e América Latina. Enquanto que o de país adulto, que já está meio no meio termo. Transição, aí, né? São de países desenvolvidos, emergentes, como o Brasil, ok? E o país idoso é quase um quadrado. É o inverso, né? É o inverso. É quase um quadrado, não chega nem a ser mais uma pirâmide, ok? O topo é muito mais largo e a base é estreita. Indica que esses países estão em processo de avançado envelhecimento, ok? Países europeus, já citamos esse Exatamente. exemplo. Né? Também são os países desenvolvidos que, inclusive, passam a enfrentar uma difícil perspectiva econômica. Olha a palavrinha de novo, ó, previdenciária. Quando ouvirem falar em previdenciário, é esse instituto que paga a aposentadoria desses idosos. E essa conta não fecha, fica muito pesado, ok? E aí, a questão da PEA, né? A PEA, isso. A questão da PEA, a população economicamente ativa, quer dizer que são as pessoas que estão empregados ou que estão à procura de emprego, que está na faixa etária dos 10 a 60 e 65 anos, certo? E essa PEA é importante, porque a partir dela nós temos a análise dos conceitos econômicos. Contribuição, salário, tudo isso entra dentro do aspecto população economicamente ativa, certo? E a PEI, Jorginho? É a população economicamente inativa. Elas não exercem atividade remunerada. Quem são? As crianças, os aposentados, idosos, mulheres que cuidam apenas do lar. Tem a PIA, população em idade ativa. Que é a classificação etária que compreende o conjunto de todas as pessoas, teoricamente, aptas a exercer uma atividade econômica. Ocupadas ou não, são aquelas que pertencem à faixa etária entre 14 e 65 anos, ok? Então, ó, 14 e 65 anos, galera, ó, pode ver ali, ó, 14 já pode trabalhar, entre aspas, que é o jovem aprendiz. 65 anos, por que 65? Porque tem determinadas funções e situações em que se aposenta depois dos 65 até, né? Que no Brasil até no máximo 75. No caso, como o Brasil passou por uma reforma previdenciária, né, aumentou essa questão da idade. A distribuição da PEA, População Economicamente Ativa, pelos setores de atividade econômica, apresenta diferença entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos. Os países desenvolvidos, existe uma concentração maior de trabalhadores no setor terciário, que abrange as áreas de informática, olha só que interessante, setor terciário, informática, mídia e serviços e o comércio. Dentro da economia, a gente, posteriormente, é uma outra aula que nós iremos comentar sobre a questão dos setores econômicos, mas já de informação, o setor terciário representa essas áreas de trabalho. A concentração desse setor já é verificada também nos países emergentes.
No setor primário, reúne as atividades extrativistas e agropecuárias, perde cada vez mais funcionários para a mecanização do campo. Tecnologia. A tecnologia é empregada no setor primário. Países não desenvolvidos e não industrializados ainda apresentam elevada população economicamente ativa no setor primário. Vejamos alguns deles. A Libéria, 70%, Malawi, 90%, Chad, 52,7%, Guatemala, 38% e Honduras, 39,2%. Na maior parte dos países não desenvolvidos, o processo de urbanização não foi efetivamente acompanhado pela geração de empregos nos setores secundários e terciários. Esse fator criou o que chamamos de subemprego, né? Os subempregados, como camelô, os vendedores ambulantes, os guardadores de vaga de carro, os limpadores de para-brisa, que fazem parte da economia informal. Falando sobre economia informal, a gente tem que lembrar nosso aluno que para nenhum país do mundo, inclusive o nosso, nenhum, a economia informal é interessante. Não é isso? Porque necessita de arrecadação. Precisa o Estado arrecadar e, inclusive, esse cidadão não vai conseguir se aposentar, porque ele não está pagando o sistema previdenciário. Não é isso? Exato. Então é preocupante. Perfeito. Vamos lá para a tela? O setor secundário, que compreende as atividades industriais de modo geral, está ocupando o menor número de trabalhadores, porque devido ao uso intensivo de máquinas, quer dizer, a mão de obra humana está sendo substituída pelas máquinas, no qual às vezes precisa só de uma pessoa. Onde uma fábrica tinha 30, hoje é 10. A robótica. A Inteligência artificial agora, não é isso? Mecatrônica. Segundo o IBGE, a PEA brasileira compreende 63% da população. Apesar de esse número não considerar aqueles que não trabalham com contrato formal, ou seja, a carteira assinada, do total da população ativa no Brasil, pouco mais de 20% encontra-se no setor primário, ou seja, aí no campo, onde você está. Onde você se encontra, que é o setor primário, que é nosso perfil de aluno, eles são campo, né? O setor primário ali, onde está produzindo agropecuária, enfim. E 21% no setor secundário e 59% no terciário, que é o comércio, serviços, informática. Isso significa que a maior parte da população do Brasil, empregada no Brasil, encontra-se vinculada ao setor terciário, deflagrando o processo de terciarização da economia, que é diferente de terceirização. Tal processo ocorre graças à intensa mecanização do campo e da indústria, fenômeno responsável pela substituição do homem pela máquina, como falou aí o nosso professor Carlinhos. Olha só, então a gente vai poder falar um pouco sobre terciarização. Terceirização é um setor da economia. Terciarização é o processo em que, por exemplo, um banco ele é tão especializado, né, para fazer as transações e ganhar dinheiro, que ele não quer contratar a pessoa da limpeza. Ele vai terceirizar aquele serviço. Isso é terciarização. Então, você contrata outros serviços de outros tipos de profissionais para fazer aquela demanda. Uma empresa contratando outra empresa. Certo. Okay? Ou seja, aquele funcionário lá, mesmo que trabalhe no banco, não, eu não tenho nada a ver com você. Quem tem que pagar sua INSS, seus cálculos trabalhistas, não somos nós. Você não é nosso empregado. Isso tem a ver com o seu empregador. Isso é terciarização. Ok? Certo. Eu acredito que muitos dos nossos alunos uma parte dos nossos alunos são dessa área, né? Setor de serviços que prestam serviço a outra empresa, né? Isso. Quer dizer que a nossa economia ela é bastante diversificada e nós
brasileiros e também boa parte da população mundial, ela se insere em um desses setores, que é importante para a economia de um país, que é importante para a questão de aposentadoria. Muito bem. Então, galera, era o que nós tínhamos para o momento. Tchau, até mais. Até Valeu. mais.